Como todo mundo já sabe, a Champions League vai mudar o formato para o ano que vem. A tradicional fase de grupos com 4 times, seguida de um mata-mata com os 16 melhores, acaba nessa temporada. Então o que resta é aproveitarmos essa última dança da melhor maneira possível, ou seja, secando o Real Madrid para que a última lembrança desse formato não seja com os vilões levantando a 89ª taça. Brincadeiras à parte, nós temos esses confrontos definidos para as oitavas de final, que começam amanhã e com certeza, apesar de muitos confrontos parecerem simples, vai ter muita emoção envolvida, afinal, isso é Champions League. Nesse vídeo você vai entender como se portaram os 16 times da fase de grupos e conhecer os favoritos e os que não têm a menor chance de avançar. Então fecha a porta do quarto, avisa sua família que a hora de te chamar é daqui a uns 15 minutos, porque você vai vir comigo em mais uma análise de trave a trave. Para quem está há mais tempo aqui nesse canal, sabe que eu comecei falando sobre a Champions, e eu fazia um ranking de atuações dos times a cada rodada. Bom, o formato dos vídeos foi mudando e eu acabei deixando de lado esse ranking, mas eu não poderia deixar passar esse momento de início do mata-mata. Então eu resolvi usar os mesmos critérios e analisar toda a fase de grupos e projetar como os times vão chegar para essa fase. Os critérios de avaliação foram intensidade da marcação, que indica o quanto o time manteve a pressão, seja na frente ou em qualquer setor, e também a efetividade dessa pressão. O volume ofensivo, que está relacionado à posse de bola objetiva, quantidade de finalizações e qualidade das chegadas ao ataque. Também analisei a consistência defensiva, que está mais relacionado à recomposição do time, ao posicionamento, à capacidade de desarmes, cortes, enfim, a maneira com que o time se livrou de situações de perigo. O controle de jogo, que determina o quanto um clube se impôs na partida e se conseguiu controlar bem o jogo do adversário, seja com retenção de bola ou não dando espaços. As individualidades, que avalia como os principais nomes atuaram nessa fase de grupos e vêm atuando na temporada. Eficácia das opções, que indica não só a qualidade do elenco, como também o feeling do técnico para usar as opções de banco durante os jogos. Variância tática, que analisa como os técnicos se portaram diante das adversidades enfrentadas nas partidas, se conseguiram arrumar o time e anular o esquema oposto. Também está na análise a dificuldade dos confrontos, e esse item não existiu nos vídeos da fase de grupos. Eu analisava a bola parada no lugar desse. Porém, eu acabei juntando no bolo do volume ofensivo e consistência defensiva análise sobre bola parada, porque agora acho que é importante pesar a projeção contra o adversário. O emocional, que está relacionado a como o time reage em campo e como consegue lidar com perdas ou com o tempo passando sem obter resultados, e também como reagiram a resultados ruins nas rodadas seguintes. E por fim, o último critério que eu usei para análise na fase de grupos foram as chances reais de gol, mas decidi implementar essa variável no volume ofensivo e criei uma outra para esse vídeo, a bagagem na temporada. Como é uma análise avaliativa da primeira fase, mas também projetiva em relação a como os times irão se portar no mata-mata, acredito que esse critério seja relevante, pois o momento que o clube vive na temporada influencia bastante em praticamente todos os outros critérios. Ainda que seja outra competição, a Champions é outra história, enfim, alguma bagagem eles vão carregar para esses jogos. Então, quando vocês verem a nota desse critério, quanto maior o valor, mais o time tem uma bagagem boa de manutenção de bons jogos no campeonato nacional ou de recuperação, e quanto mais baixa, significa que o time não apresenta um bom futebol à altura da Champions ou que piorou ao longo da temporada. E claro, as notas vão de 0 a 10 e no final eu faço o somatório e chegamos na porcentagem de chance ao título do time. Esse vídeo será no formato top 10, galera. Então dos 16 times que ainda estão vivos, eu tive que tirar 6, que acredito não ter a menor chance de título e talvez com as menores chances de avançar para as quartas, que são Copenhague, Leipzig. Esses dois acredito que são os que menos têm chances de avançar devido aos adversários enfrentados. Também tirei o Porto e a Lazio, que até podem fazer jogos duros, mas não acho que consigam bater de frente com o Arsenal e Bayern de Munique. Tirei o Napoli, que apesar de estar numa fase parecida com a do Barça, vejo o time espanhol com mais chances, e acabei tirando também o PSV, que está fazendo uma grande temporada na Holanda, mas os outros dois confrontos, que são PSG e Real Sociedad, e Inter contra Atlético de Madrid, acho que qualquer um dos 4 estão à frente do holandês nessa disputa, apesar de não ser uma surpresa se eles acabarem eliminando o Dortmund e passando.
E galera, eu tô parando aqui agora para te mostrar um canal que achei bem interessante, chamado Império da Bola. A levada dos vídeos dele é bem direta como os meus, mas ele tem um diferencial. Ele fala bastante sobre novas promessas do futebol, além, claro, de falar sobre grandes assuntos do esporte. Ele não me pediu para eu falar sobre o canal dele aqui, mas eu decidi fazer isso a partir de agora. Vou tentar em alguns vídeos trazer recomendação de canais sobre futebol para vocês conhecerem, para fortalecer a galera que está começando, que eu sei bem como é difícil, eu mesmo estou no começo ainda, e para aumentar o nicho aqui no YouTube, com essa galera nova que vem surgindo, podendo crescer cada vez mais. Dá uma olhada no canal do cara, nem que seja só um vídeo para conhecer, e agora sim, bora para análise de trave a trave. Então vamos lá, vamos começar com o 10º time da lista, que segundo a pontuação conseguida em todos aqueles critérios, é o Real Sociedad. Cara, tem muita gente falando que eles podem ser a surpresa e passar pelo PSG, e quando saiu o sorteio, muita gente disse que nem seria uma surpresa, que eles estavam melhores que os franceses, mas acredito que a bagagem até aqui dos dois times tenha mudado radicalmente, e hoje eu acho o PSG bem favorito para o confronto. As notas da dificuldade foram 7-3. O Real Sociedad é um time que muitas vezes não tem um volume ofensivo eficiente. Muitos vão se lembrar daquela partida contra o Barcelona em que eles jogaram muito, mas a verdade é que esse time em muitas partidas sofre com a criação. Para você ter uma ideia, o Real Sociedad já teve 8 resultados de 0-0 na temporada. É o 4º time que mais empata na La Liga e, por consequência, eles têm uma consistência defensiva alta, já que foram a equipe que menos sofreu gols na fase de grupos da Champions. Foram só 2 gols sofridos. Em contrapartida, se compararmos com todos os times que se classificaram, eles foram o que menos marcaram gols também, junto com Lazio e Dortmund. Eles vêm de uma sequência ruim, a 4 jogos sem vitória, e o último foi uma derrota para o Osasuna. Então assim, cara, naquela época do fim do mata-mata, esse jogo parecia muito mais interessante do que eu acho que parece agora. Mas pela bagagem recente, estou com um pé atrás em relação a esse Real Sociedad. Porém, vou deixá-lo nesse top 10, porque já demonstraram coisas boas nessa temporada, então vou dar o benefício da dúvida para essa primeira partida que é fora de casa. Acredito que uma derrota por 2 gols de diferença já mataria o confronto. E só para explicar um pouco melhor essa questão da dificuldade no confronto, o Real Sociedad receber a nota 3 não significa que o confronto seja pior ou menos difícil. Acho que deu para entender. Se eu colocasse uma nota alta, o Real Sociedad terminaria com uma média percentual também alta. Então, para essa variável de dificuldade no confronto, quem tiver a nota mais alta tem mais facilidade no confronto, e quem tiver um número mais baixo tem a dificuldade um pouco maior. O 9º lugar, segundo o total dos valores que fui inserindo na planilha, ficou com o Atlético de Madrid. Eles ficaram bem abaixo nessa lista, mesmo não estando jogando menos que outros times que estão mais acima, muito por conta da consistência defensiva e da dificuldade do enfrentamento. Apesar de ser um jogo duro contra a Inter, e talvez o menos previsível de todos, eu acredito que por tudo que foi apresentado até aqui, o clube italiano tenha mais consistência em todos os critérios avaliados. E o Atlético de Madrid, apesar de ter melhorado seu volume ofensivo nos jogos, a defesa teve uma queda de rendimento, sendo o 3º time que mais sofreu gols entre os 8 primeiros colocados de La Liga. Se passar da Inter, logicamente eles vão subir de posição, porque irão sobrar só 8 times, mas no momento não dá para imaginar esse Atlético indo muito longe. Na 8ª posição ficou nosso querido Dortmund. Cara, esse time poderia até estar um pouco acima, não pela bagagem na Bundesliga, mas na própria Champions. O que o Dortmund evoluiu e estando no grupo da morte é brincadeira. Eles começaram perdendo para o PSG e sendo um time apático, sem vida em campo, e isso só se fortaleceu na rodada seguinte, no 0-0 morto contra o Milan, em que os italianos mereciam até vencer. Mas nas 2 rodadas contra o Newcastle, eles ressurgiram jogando bem e o time inglês vinha de um 4-1 contra o PSG. Foi muito surpreendente, ninguém esperava isso do Dortmund, que já era tratado como a 4ª força do grupo. Ainda terminaram enfiando um 3-1 no Milan e tirando um empate do PSG, sendo o primeiro no grupo da morte. O Dortmund vem de 8 partidas sem derrota, mas não considero tão favorito contra o PSV. No máximo do máximo um 60-40, mas o problema é a solidez defensiva. O time sofre muito contra adversários que propõem o jogo e tem um bom volume ofensivo, mas apesar disso, nos últimos 5 jogos de Bundesliga, eles sofreram apenas um gol e por isso ficaram à frente do Atlético de Madrid. Na 7ª posição vem ele, o time da capital francesa que faz seu last dance com Mbappé. Cara, é inacreditável que os caras trouxeram Messi, Neymar e Mbappé e nunca conseguiram um resultado expressivo nessa competição, exceto no Super Agosto, que era uma situação inusitada no mundo e na história. E nessa temporada
temporada, absolutamente ninguém os colocava como favoritos, e na realidade, muitos consideravam que eles poderiam nem passar pelo grupo da morte, e após a derrota contra o Newcastle, isso se tornou um perigo real, pela forma com que foi o jogo. Mas eles voltaram, fizeram o feijão com arroz e passaram no limite, tendo o mesmo número de pontos do terceiro colocado Milan. E por isso, a galera equiparou o confronto contra o Real Sociedad, pelo momento dos dois times. Mas depois do fim da fase de grupos, o PSG fez 10 jogos, sendo 8 vitórias e 2 empates. E tudo bem, o francês pode não ser parâmetro, mas na maioria desses jogos, eles voltaram a apresentar um bom domínio, melhoraram a consistência defensiva, apesar de estar sofrendo gol em quase todos os jogos, e tem o principal fator nessa análise para mim que não tive como dar uma nota menor que 8, que é o Mbappé. Não são todas as individualidades do PSG que estão fazendo a diferença, mas o Mbappé vale por muitos, e com certeza pode ser o desequilíbrio do confronto. Acho que rumo ao título não dá para dizer, eles podem inclusive ser eliminados para o Real Sociedad, mas acho que a esperança dos espanhóis era maior no ano passado e agora as coisas mudaram um pouco. A sexta posição também é surpreendente e com uma queda inacreditável do meu primeiro ranking, o Bayern de Munique. Eu dei essa nota 7 na bagagem e você deve estar se perguntando o motivo, já que eles passaram da fase de grupos em primeiro com 5 vitórias e um empate. Mas o contexto dos jogos é importante e tirando os dois confrontos contra o United, contra o Galatasaray e o Copenhagen, eles foram muito ameaçados e foram até pior em alguns momentos, como no empate em 0-0 contra os dinamarqueses e o péssimo primeiro tempo no 3-1 contra os turcos. Se não bastasse essa inconsistência de desempenho na Champions, mesmo passando em primeiro, na Bundesliga já tinham tomado um 5-1, perderam em casa para o Werder Bremen e tomaram esse couro do Bayer Leverkusen no último jogo. O que salva o Bayern nessa sexta posição é o confronto, que para mim são muito favoritos. É no mínimo um 80-20 contra Lazio, e também o volume ofensivo do time, que apesar desses jogos horríveis, na média ainda continua bom. Mas o problema é que muitos jogadores estão claramente sem vontade em campo, talvez querendo a cabeça de Tuchel. Sané e Goretzka são dois exemplos claros. É impossível assistir esses caras em campo e não sentir isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse Bayern do Tuchel, dá uma olhada no vídeo que deixei no card. E chegando à metade desse ranking, está ele. Podem me criticar, eu sei que parece loucura, mas é o Barça. Cara, o Barcelona começou muito bem a Champions. Goleou o Royal Antwerp da Bélgica, o que é natural, mas muitos times não atropelaram, mesmo enfrentando adversários fracos. O Barça foi lá e fez o seu papel. Sofreu um pouco contra o Porto, é verdade, e terminou a campanha perdendo para o mesmo Royal Antwerp, que foi realmente surpreendente, levando 3 gols do fraco time belga. E no jogo anterior pela La Liga, havia levado 4 do Girona, então são 7 gols em 2 jogos. E por isso, o Barcelona ficou com uma nota tão baixa quanto a do Bayern em consistência defensiva. Mas o diferencial entre eles e o clube alemão para mim é o controle de jogo, a criação de chances e a qualidade dessas criações, e também a variância tática. O Barcelona está entre os times que mais criam na Europa. Na La Liga é o que mais cria chances, e por isso acho que podem ir mais longe nessa Champions. O problema é que uma crise foi instaurada de repente, com Xavi declarando que vai deixar o clube sem contar aos jogadores antes, e também tem as derrotas sofrendo vários gols, que além dessas já citadas, tiveram o 4-2 contra o Bilbao e o 5-3 inacreditável contra o Villarreal. E se você chegou de penetra no canal por esse vídeo aqui, eu também tenho um vídeo falando só sobre o Barcelona de Xavi e eu deixei aí no card. Clica e dá aquela olhada quando acabar esse vídeo aqui. E beirando o pódio, na quarta posição, vem o finalista da temporada passada, Inter de Milão. É uma campanha absurda, cara. Apesar de eles terem passado em segundo na Champions, em muitos jogos entraram com o time misto, dando mais atenção ao italiano, e é pelo campeonato nacional que a nota no quesito bagagem fica tão alta. A Inter é simplesmente a melhor defesa de todas as 5 grandes ligas europeias. Levou só 12 gols em 23 jogos, e eles lideram o campeonato com 7 pontos à frente, que também é o maior número de pontos das 5 principais ligas, e vem de 9 partidas sem perder. É um time muito sólido, com boas individualidades, mas que talvez precise de uma melhora no volume ofensivo. Apesar do confronto ser o mais difícil de todos, contra o Atlético de Madrid, a Inter se mantém na quarta posição e se posta como um grande a ser observado. Entrando no pódio e recebendo a medalha de bronze na briga pelo título, temos o Arsenal. A nota final foi a mesma da Inter de Milão, mas eu coloco os ingleses uma posição
posição acima no desempate do confronto. O Arsenal, apesar de ter um jogo difícil contra o Porto, é menos equilibrado que o Inter e Atlético de Madrid, e vejo os Gunners como mais favoritos a passar. O Arsenal tem muita qualidade ofensiva, tem variância tática, tem boas individualidades em todos os setores do campo, talvez só atrás de City e Real nessa temporada, nesse quesito, e após o último jogo da fase de grupos, eles tiveram uma sequência ruim, em 4 jogos foram 3 derrotas e um empate, mas nesse momento vem de 4 vitórias seguidas e antes da ida na Champions pega o Burnley, e acredito que será atualizado para 5 vitórias seguidas. E não foram quaisquer vitórias, foram 2 espancos contra o Palace e o West Ham e um espanco também contra o Liverpool. 3-1 fora o baile, os Gunners foram muito superiores, jogando contra o líder do campeonato. Eu acho que para brigar contra os outros dois ainda está cedo e eles têm que apresentar mais, mas merecem o terceiro lugar e são postulantes a avançar bastante na competição. E definindo esse ranking, a segunda posição fica com o Real Madrid e a primeira com o Manchester City. São os 2 melhores times da temporada, junto com o Leverkusen, que a propósito, se tivesse nessa Champions, seria muito melhor para a competição. Mas Real Madrid e City estão bem acima de todos os outros 14 clubes e nesse momento acho difícil qualquer um desses bater esses dois. Ambos têm volume ofensivo, ambos controlam muito bem os jogos. O Real Madrid contra o Barcelona na Supercopa definiu o jogo com 10 minutos e contra o Girona foi um absoluto controle também. A consistência defensiva do Real, no geral, foi melhor. Eles sofreram 10 gols a menos que o City no Campeonato Nacional e a mesma quantidade na Champions. Mas vale ressaltar que o grupo do Real era muito mais forte que o do City, que pegou o mais fácil de todos. Os Citizens, por sua vez, sofreram gols de estrela vermelha, sofreram um pouco no jogo contra o Leipzig, mas no fator emocional, os times são muito equilibrados, com uma ligeira vantagem para o City. Ambos estiveram atrás do marcador em várias partidas até aqui, e conseguiram a virada. O Real passou bastante por isso, mas o enfrentamento do City é mais intenso. E aquela virada absurda de 2-0 para 3-2 contra o Newcastle foi surreal. No quesito individualidades, o Real está à frente. Bellingham e Vini Jr. desequilibram muito, e mais que qualquer jogador do City. E na dificuldade do confronto, eu coloco nota máxima para os dois, pois não há nenhuma chance desses dois times não avançarem para as quartas. Mas por esse vídeo é isso. Após a conclusão dos jogos, eu farei uma atualização nesse ranking, então se você curtiu o conteúdo, deixa o like e comenta aí embaixo quem é o grande favorito na sua visão e quem pode surpreender nessas oitavas de final. Não esquece de ativar o sino para não perder os próximos vídeos e até a próxima análise de Trave a Trave.